Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que fala conosco e fala de forma particular, de forma profunda, de forma, Deus, que a gente pode entender, compreender e a vontade nossa possa ser, Deus, de obedecer a Tua voz. Nós oramos, Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que não seja eu, mas seja o Senhor falando em cada coração nessa noite. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom a gente ouvir, né, um testemunho de transformação, de renovo, e é isso que Deus quer fazer, não só na minha vida, mas na vida de cada um de nós, a cada dia. Hoje é a segunda mensagem dessa série Enraizados na missão, raízes que geram vidas. Isso nós estamos trabalhando nos nossos domingos. E na primeira mensagem nós falamos sobre essa vida transformada, essa vida capacitada, onde uma pessoa enraizada na missão já está capacitada para levar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, para mostrar que uma vez que nós somos transformados por Jesus, também nós somos capacitados por Jesus, pelo Espírito Santo, como Atos 1:8 vai dizer, para sermos testemunhas dele aonde nós fomos. Testemunhas vivas. Você que foi transformado por Jesus e tem uma nova vida, carrega seu testemunho pessoal de como era antes de Jesus. Como a gente viu aqui a Camila falando, por mais que ela era pequena ainda. Mas como era a sua vida antes de Jesus? Como você conheceu Jesus? Seja por um convite, seja por um amigo, seja por um folheto, seja talvez na televisão, no rádio, na TV, seja numa igreja. E como é a sua vida agora, depois que você conheceu Jesus? Porque a verdade é que quando a gente conhece Jesus, tudo transforma, tudo molda, tudo se faz novo. Vocês viram semana passada eu dizendo aqui, vocês viram a Camila dizendo aqui hoje, a semana que vem outras pessoas vão estar dizendo de algo que Deus fez na vida delas e transformou, porque essa é a verdade, quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. Mostrando que se você já está capacitado pelo Espírito para testemunhar com sua vida e contar as mudanças que Jesus fez em você. Hoje a gente vai refletir no tema Ouça a Voz do Espírito. A gente não tinha combinado eu e a Camila, mas o Espírito começa a planejar e a organizar aí, né? E ela falou bastante isso sobre ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo. E é isso que eu quero falar com vocês e mostrar para vocês. Porque uma pessoa enraizada na missão ouve a voz do Espírito, direcionando ela a pregar o Evangelho a todos. Mesmo aqueles que não querem ouvir, mesmo aqueles que não dão muita atenção, a todos. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como Deus fala com você? Como é que você sabe que é Deus que está falando com você? Como é que Deus age na sua vida? Talvez Ele fale através de pensamentos, através de sonhos, de visões, pessoas, mensagens. A verdade é que Deus fala conosco de formas diferentes e cada pessoa Ele fala também de forma diferente. Ninguém é igual. E a verdade é que são perguntas importantes para a gente fazer. E algumas vezes a gente tem dúvidas e a gente não sabe como responder essas perguntas. Mas uma pessoa enraizada em Jesus escuta a voz do Espírito mostrando para ela a vontade de Deus. E a nossa missão de fazer discípulo, como é importante eu e você a sermos sensíveis à voz do Espírito. Pois é ela que vai fazer toda a diferença na nossa vida para mostrar pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Pessoas que querem e desejam conhecer mais de Deus.
Ser sensível não é somente escutar, mas é obedecer, como nós veremos, porque aí nós veremos grandes coisas acontecerem através de não só ouvir, mas também obedecer aquilo que Deus está nos dizendo. E vemos isso na vida de Filipe. Ele foi tremendamente usado por Deus, usado para pregar as boas novas do Evangelho, para pregar sobre Jesus, e muitas vidas foram conheceram a Jesus por causa dele. E por quê? Porque ele foi sensível à voz do Espírito, a obedecer conforme Deus estava falando para ele. E um especial, que nós veremos o texto aqui, o eunuco da Etiópia. Vamos ler esse texto de Atos 8, a partir do versículo 26. Atos 8, 26, está no telão também. Diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe, o que ele disse? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou. O que ele perguntou? O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer do quê? De todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordens para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uma das vezes que a gente vê o teletransporte aqui, né? O cara está num lado, depois já sai, aparece do outro. O interessante do contexto dessa história é que o capítulo 8 ele começa com perseguição. Até antes ali, sobre a morte de Estevão. E muitos foram espalhados por causa da perseguição. Muitos foram levados para outros lugares para pregar o evangelho. Mas aparece então Filipe pregando aonde? Em Samaria, ali perto de Jerusalém. Filipe, que era um dos 7 diáconos escolhidos para servir a igreja de Jerusalém. Mas ele não só serviu as viúvas, mas também evangelizou o mundo. Levou a palavra de Deus para outras pessoas. E o texto diz que muitos acreditaram em Jesus por causa dos sinais e das maravilhas que Deus estava fazendo através de Filipe, no meio deles. Agora, a gente vai pular um pouquinho para o versículo 26 que nós lemos, onde Filipe ele sai de Samaria, com muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, muitas pessoas se convertendo ao Senhor, e o texto vai dizer então que ele é enviado para onde? Para uma estrada deserta. Para uma estrada deserta. É interessante isso. Para se encontrar com o eunuco, que
ele nem conhecia, que ele nem sabia. Eunuco, que era um oficial importante, encarregado, como o texto vai dizer, de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Eunuco que nós não sabemos o seu nome, mas sabemos que ele era da Etiópia. O eunuco que não podia, ou melhor dizendo, que não, assim, eunuco não porque era castrado, mas porque também, como de costume, era o nome de uma pessoa, ou um título de uma pessoa, que cuidava então das finanças de um reino, como se fosse o administrador de todo o reino. Eunuco esse que conhecia Deus, os costumes judeus, porque veio a Jerusalém, provavelmente talvez na época de Pentecostes, para adorar o Senhor. Talvez, provavelmente ele sabia de Deus, porque lá atrás, a rainha de Sabá foi encontrar com Salomão, Salomão falou de Deus, falou das maravilhas que Deus tinha feito, e de lá para cá as pessoas iam conhecendo ao Senhor. O fato é que aquele eunuco tinha conhecimento de Deus, mas ainda não conhecia Jesus. Como muitas pessoas conhecem a Deus, talvez sabe sobre Jesus, talvez sabe sobre que há um Jesus que morreu numa cruz, que há um Jesus que veio sobre essa terra, que falou sobre Deus, mas não conhece Jesus pessoalmente. Não tem um relacionamento sincero com Jesus. Mas Deus, ele providenciou esse encontro entre o eunuco e Felipe, para que esse eunuco conhecesse Jesus e fosse salvo. Como a história da semana passada de Paulo, que Jesus foi ao encontro, e Paulo pôde conhecer a Jesus, se entregar a Jesus, e viver uma nova vida com Jesus. E esse eunuco, ele conheceu Jesus através de outra pessoa. Jesus não apareceu pessoalmente para ele como Paulo, mas Jesus enviou alguém que foi até lá para falar de tudo que Jesus tinha feito para que aquele eunuco pudesse ser salvo. E tudo se deu porque Felipe não ignorou a voz do Espírito, mas obedeceu. Então eu quero deixar algumas verdades aqui nessa noite diante dessa história. A primeira, ouça a voz do Espírito, mesmo que você não entenda o propósito. Ouça a voz do Espírito, mesmo que você não entenda o propósito. Muitos não acreditam que seja Deus, porque não entende ou não compreende o propósito. Muitos acreditam que não é Deus que está dizendo para ele, que não é Deus que está falando algo para ele, porque não estão entendendo o propósito, por que Deus está dizendo aquilo, por que Deus está pedindo aquilo para aquela pessoa. Quando falamos sobre falar de Jesus para as pessoas, que é esse mês de evangelismo, que nós estamos falando, nem sempre vai ter tudo certinho, concreto. Mas o propósito, que estamos fazendo aquilo que é o importante. Não é todas as informações, mas o propósito. Eu vejo isso com Jesus e seus discípulos. Jesus diz: eu vou sofrer, eu vou ser entregue, as pessoas vão me maltratar, eu vou ser entregue numa cruz, eu vou morrer numa cruz, depois eu vou ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos falam assim: como assim? Não estou entendendo. Não estou entendendo o propósito disso. E muitas coisas que Jesus pedia para eles, para que eles pudessem fazer, eles não entendiam por quê. E muitas vezes também nós não entendemos algumas coisas que acontecem. Nem mesmo o porquê que Deus nos pede algumas coisas. Em casa a gente está passando aquela fase das perguntas. O porquê de tudo. E aí você tem que fala, faz isso, faz aquilo. E por quê? E aí às vezes como pais a gente fica bravo talvez, irritado e fala assim, porque assim? Porque eu estou pedindo.
E o interessante é que Felipe ele não perguntou por quê. Por que o senhor está me mandando para uma estrada deserta? Se eu estou aqui cheio de pessoas aqui evangelizando. Veja o texto mais uma vez. Diz assim, o versículo 26, o anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O que diz o 27? Ele se levantou e partiu. É interessante porque a gente sabe a história completa. Porque, pensa comigo, Felipe, que estava evangelizando várias pessoas em Samaria, várias pessoas se convertendo a Jesus, talvez tinha muito outras pessoas ainda para ele evangelizar. Agora o anjo do Senhor, um anjo enviado por Jesus, ele pede, sai daí dessa multidão, sai daí desse monte de gente e vai para uma estrada deserta, porque é isso que é a informação primeira. É muito estranho. Tem que estar muito convicto que Deus está falando no seu coração, porque não tem propósito, não tem objetivo. Se a gente pensar somente nisso, se a gente pensar não somente nesse aspecto, mas Felipe, ele não ficou pensando em relação dos porquês, mas ele falou, eu vou nessa estrada, Deus está me mandando, eu vou. E é por isso que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, ao ponto de não só ouvir, mas obedecer, mesmo a gente não enxergando o propósito para aquilo, mesmo a gente não entendendo, não tendo todo o plano. Se lembra de Abraão? Lá em Gênesis 12, Deus fala para ele, sai daí da sua terra, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não falou assim, mas que terra é essa? Onde é? O que vai ter lá? Vai ter comida? Vai ter uma casa? Vou conseguir me sustentar? Vai ter pessoas? Mas o que Abraão fez? Ele foi. Ele confiou que chegaria, confiou que Deus estava com ele. Ele obedeceu. O anjo do Senhor falou para Felipe, vá para o sul, para uma estrada deserta, que descia de Jerusalém a Gaza, e ele foi. Uma estrada deserta, não para uma cidade, não para uma casa, mas por uma estrada. Não para uma estrada com fluxo de pessoas, onde você pode falar assim, eu vou ficar aqui esperando as pessoas passar, e eu vou falar de Jesus, eu vou entregar um folheto, eu vou orar para essas pessoas, mas por uma estrada deserta. Uma estrada que ligava a Samaria ao Egito. Uma estrada que ele sabia que estava deserta. Mas que Deus tinha um propósito. E Felipe foi. Ele obedeceu. Ele não questionou. Ele não disse, posso ser mais útil aqui, Deus. Olha quanta gente tem aqui. Porque ele sabia e tinha um propósito. Talvez Deus nos peça para ir a lugares que podemos perguntar, por que, Deus? Qual o propósito disso? Talvez até achar que vai ser perda de tempo, que a gente pode ser útil em outros lugares. Até mesmo ir a pessoas que a gente pode dizer, por que conversar com aquela pessoa? Por que chamar aquela pessoa para um culto especial? Por que um encontro entre amigos eu vou chamar ela? Ela nem é minha amiga. Ela nem é meu amigo ainda. Mas a verdade é que Felipe, ele não ficou se questionando, mas ele obedeceu à voz do Senhor. E talvez a gente não ganha, ou não estamos ganhando ninguém para Jesus, porque a gente não está sensível à voz do Espírito. Não estamos obedecendo ao Espírito, nos mostrando pessoas, nos direcionando a pessoas. Talvez só estamos questionando por quê, sem perceber que há um propósito maior para aquilo, que a gente não sabe, mas que Deus tem. E o que Deus nos pede é para obedecer, sem ao menos saber o porquê.
Talvez Deus nos diz, fala para Jesus daquela pessoa, para aquela amiga, para aquele amigo. Talvez Deus nos diz, se aproxima daquela pessoa. Talvez Deus nos diz, ora por aquela pessoa lá. Chame aquela pessoa para vir na sua casa para comer. Chame aquela pessoa para sair com você. Talvez Deus nos diz, escute o que aquela pessoa está dizendo. Chama ela para um culto especial. E aqui não é saber o porquê que Deus está pedindo aquilo, mas o propósito, que é fazer a vontade de Deus. A segunda verdade que eu deixo diante dessa história é: ouça a voz do Espírito ao quebrar barreiras. Ao quebrar barreiras. Filipe naquele dia teve que quebrar várias barreiras para chegar ao eunuco. Pensa nas barreiras que Filipe teve que quebrar para se aproximar daquele eunuco. Veja o texto mais uma vez. Diz assim: no caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então Filipe, ele teve que quebrar aqui a barreira cultural. Porque vamos pensar que Filipe era judeu e o cara era da Etiópia. Filipe falava grego. Talvez ele se comunicou em grego. Ou outra língua, deveria ter conhecimento. Falar com um eunuco de outra cultura. Filipe teve que quebrar a barreira física. Ele teve que se locomover, sair do lugar. É claro que o texto vai dizer que ele saiu correndo. E, dependendo, da velocidade que a carruagem estava, talvez uns aqui, talvez eu, ia cansar um pouquinho. Outros estão mais com fôlego mais aí. Mas ele teve que sair do lugar. Ele teve que ir atrás, correr. Filipe teve que quebrar a barreira espiritual, falar com alguém de outra cultura que talvez tinha outros deuses. Mas, para a surpresa dele, aquele eunuco conhecia a Deus. Filipe teve que quebrar a barreira diplomática. Pensa, um importante oficial de um império, e você, um simples pregador da palavra de Deus, Filipe, que vai atrás de um importante encarregado. Será que vai escutar? Será que você chegaria diante de um oficial? Será que você chegaria diante talvez do governador? Te escutaria, melhor dizendo, falar de Jesus, essas pessoas? Ele não ficou pensando nisso, mas ele foi. Então, quantas barreiras nós temos que quebrar para falar de Jesus para alguém? E uma cultura que nós vivemos, uma cultura laica, cheia de religião, cheia de ideologia. Muitas vezes temos medo do conflito, do debate, o que a outra pessoa vai dizer. Temos que sair da nossa zona de conforto, porque a verdade é que aqui na igreja é muito mais fácil a gente ser cristão. É muito mais fácil a gente falar de Deus aqui, de Jesus. Mas lá, no nosso ambiente de trabalho, lá onde nós estudamos, em outros lugares, a gente começa a imaginar e pensar e ficar preocupado: o que a outra pessoa vai dizer? Como ela vai me julgar? Será que ela vai me ouvir? Medo de não saber falar, se vai dar trabalho ou não. Então, temos que quebrar essa barreira da espiritualidade. Chama que estamos incomodando as pessoas de falar de Jesus. Às vezes eu escuto as pessoas falando: mas se eu falar de Jesus, a pessoa se assustar, Mas o evangelho é desse jeito, ele assusta mesmo. Para a pessoa ter um choque de realidade e mudar de vida. Você não precisa chegar a pessoa e falar assim: se conversa, não vai para o inferno. Mas mostrar que há algo mais que a pessoa não conhece. Que é um Jesus que ama tanto ela, que se entregou numa cruz por ela.
para dar vida e uma vida em abundância. Que é um Jesus que se importa tanto conosco, que me enviou para falar com você. Esse Jesus. E se você está aqui nessa noite, eu e você, nós somos essas pessoas que Deus quer nos enviar. Para amar, para ter empatia um pelo outro, para quebrar essas barreiras, para aproximar dessas pessoas que estão isoladas, mas que o amor de Jesus chegue até elas. Então, a verdade é que muitas vezes nós temos medo de falar para as pessoas, porque as pessoas vão dizer assim, mas eu já tenho uma religião. Mas a grande questão é que a gente não está pregando uma religião. A gente não está pregando algo para a pessoa vir para a igreja e ser de uma religião, de ser de uma igreja. Nós estamos pregando Jesus, de uma vida com Jesus. Se a pessoa ela quer continuar dando passo e crescer na fé, há outros caminhos para ela fortalecer a fé. Mas o primeiro passo é Jesus, é conhecer Jesus, é se entregar a Jesus. E a pergunta é, você conhece Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Essas perguntas que podemos fazer a nós mesmos, mas também podemos fazer a outras pessoas. Não precisamos ter medo, mas ousadia de falar daquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, aquele que transforma a nossa vida, aquele que é maior do que qualquer outra pessoa neste mundo, seja governador, seja presidente, seja o que for. É Jesus. E essas pessoas não quiserem ouvir, tudo bem. Mas a gente não vai mudar a nossa fé por causa disso. Terceiro, ouça a voz do Espírito ao perceber pessoas dispostas a ouvir o Evangelho. Sabe que existem muitas pessoas sedentas por ouvir o Evangelho. E eu e você, nós precisamos ouvir a voz de Deus nos guiando para essas pessoas. Mais uma vez, veja o texto. Versículo 28 diz assim, de volta para casa, sentado em sua carruagem. O que ele faz aí? Li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Acreditamos que nós aprendemos lá em Verdades Básicas, na lição lá do Espírito Santo, que fala sobre algo que é uma graça que vem antes da nossa conversão, que chamamos de graça preveniente. Que antes da pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, há um Deus, o Espírito Santo, que está trabalhando na vida dessa pessoa, para que ela possa, como o texto de João 16:8, convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Então a verdade é que o Espírito Santo tem esse papel. Não é você que convence as pessoas que elas estão no pecado, que elas precisam de Deus, que elas precisam mudar de vida, que há um Salvador que morreu por elas. Esse convencimento é o Espírito Santo que faz, de mostrar para ela a miséria, a desgraça. E quando falo desgraça, é que ela está fora da graça de Jesus. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas o nosso papel é falar de Jesus para elas, de falar um Deus tão amoroso, que entregou o seu único filho, unigênito, para morrer naquela cruz, para que eu e você não perecemos, nem fôssemos condenados, mas libertos para uma nova vida, a vida eterna. Então o Espírito que opera a graça preveniente nos atraindo a Ele. Sem essa graça nós não reconheceríamos o nosso estado pecaminoso e a necessidade de um Salvador. Então quando a pessoa ela se entrega ao Senhor dizendo eu quero uma nova vida, é o Espírito Santo que está trabalhando na vida dela. A gente só é aquele agente de falar, você precisa de Jesus. É por isso que nós precisamos orar para que o Espírito Santo convença o mundo, convença as pessoas.
para que elas possam se entregar totalmente ao Senhor. E diante disso, nós precisamos ouvir a voz do Espírito nos mostrando pessoas que o Espírito está trabalhando. O eunuco era uma dessas pessoas. Ele estava sedento da palavra de Deus. Ele estava ali lendo o profeta Isaías. São aquelas pessoas que estão ali querendo mais de Deus, são aquelas pessoas que estão lendo a palavra de Deus, são aquelas pessoas que estão falando de Deus, talvez pessoas que estão próximas da gente, escutando músicas que falam sobre Jesus, pessoas que sempre ficam pedindo para a gente orar por elas, que sempre ficam contando seus problemas e diz, só Deus para me ajudar e ore por mim. São essas pessoas que tem um sinal aí, que o Espírito Santo está dando um sinal para a gente aproximar e ouvir o que essas pessoas estão dizendo, e ouvir que elas estão sedentas por Deus, de ouvir que elas querem mais do Senhor. São essas pessoas. Então pensa comigo, será que essa semana Deus não mostrou nenhuma pessoa para você que estava sedenta de Deus? Que desejava mais de Jesus? Porque a verdade é que a gente acaba perdendo a oportunidade de falar de Jesus, porque a gente não percebe o Espírito Santo falando conosco. E essa é a quarta verdade que eu deixo para você. Ouça a voz do Espírito para não perder as oportunidades. Quantas oportunidades nós perdemos por não ouvir a voz de Deus? Por não ser sensível à voz do Senhor? Quantas oportunidades não perdemos por não falar de Jesus? Filipe, ele não perdeu, ele diz, o Espírito falou assim, aproxime-se, e ele foi lá, aproximou, ele correu, ele chegou perto, ele ouviu. Veja o versículo 29, diz assim, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, e o que ele diz? Acompanha. Está aí? Então, o Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele falou assim, opa, tem uma oportunidade aqui, a bola está na frente do gol, é só chutar. O cara está aqui sedento, ele está ouvindo, está lendo sobre Jesus, ele está lendo sobre Jesus no profeta, agora é só falar de Jesus. Não é chamar o pastor, não é chamar o evangelista, não é chamar o irmão, falar agora é comigo. Não perdeu a oportunidade. Fala do seu jeito, age do seu jeito, revela Jesus do jeito que Deus está falando para você fazer. Ele viu, estava lá a oportunidade. É comigo agora. É só agradecer e falar, é isso, Deus. Não perder a oportunidade. Isso tem uma história, eu não lembro de quem, mas há um homem que estava no elevador, e aí entra outro homem, e aí o outro homem que entra pergunta, o senhor vai subir? E aí o cara fala, eu vou subir para o céu, e você vai subir para o céu? E ali já começa um diálogo. Tem gente que tem mais facilidade dessa forma. Tem gente que vai lá, pega uma carona, um Uber, já começa a falar sobre Jesus, já pergunta sobre Jesus, já pergunta se ele já conheceu Jesus. Tem gente que tem mais facilidade. Mas a verdade é que a gente não pode perder as oportunidades. E quantas vezes nós perdemos essa oportunidade de falar de Jesus, porque a gente não ouve a voz do Espírito. E eu não estou dizendo aqui em relação a ter medo, mas eu estou dizendo aqui porque nós não estamos sintonizados com o nosso coração ao coração do Pai. Vemos a oportunidade e a gente passa. Não é comigo, deixa para lá, outra hora, eu não tenho tempo, ou simplesmente a gente não percebe. Talvez pela correria do nosso dia a dia, talvez por causa da nossa insensibilidade, por não ter empatia, ou por causa do nosso egoísmo mesmo. Mas o fato é que quantas oportunidades eu e você nós não perdemos de falar de Jesus. Porque estamos achando que não é conosco. Ou achando que a outra pessoa vai ter outra oportunidade.
Eu já fui em momentos de UTI, onde a pessoa estava em coma, e eu falava, agora tem oportunidade de falar. Não sei se a pessoa vai ouvir. Às vezes eu falava de Jesus e falava, quer aceitar Jesus? Quer conhecer? Quer entregar a vida para Jesus? E no meu, vamos dizer assim, no meu subconsciente, a ideia era, por mais que a pessoa não mexeu, nada, não teve nenhum sinal ali dos aparelhos, mas eu fiz a minha parte, crendo que Deus estava ali, de uma certa forma, salvando aquela pessoa. Eu não sei, mas é a oportunidade que Deus nos dá. A gente não pode perder. E Deus coloca pessoas todos os dias na nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, seja onde nós estudamos, para falar de Jesus. E talvez a gente está perdido, porque a gente está conversando com o amigo do lado, e não prestando atenção no que o Espírito Santo está dizendo para a gente. O bom é que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. E no dia 29, a gente tem essa nova oportunidade. Não só de chamar os nossos amigos para um encontro especial, mas para apresentar Jesus. Então, que eu e você possamos orar para que Deus possa nos mostrar pessoas. E se Ele já mostrou, que eu e você possamos orar para que essa pessoa possa estar sedenta, como esse eunuco, para conhecer mais do Senhor. E a gente vai parar por aqui quando o Ministério do Louvor chega aqui à frente. Vamos continuar a semana que vem sobre essa história, se Deus nos permitir. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós oramos, Senhor Deus Pai. Eu oro, Senhor Deus, apresentando a minha vida, apresentando a vida de cada um que está aqui, Deus. A verdade é que o Senhor nos chamou como discípulos. Primeiramente, o Senhor nos chamou para andar contigo, para entregar a nossa vida ao Senhor. E se há pessoas que não entregaram sua vida, possa fazer isso hoje. Se há pessoas que estão precisando de uma reconciliação com o Senhor, possa fazer isso hoje. Mas o Senhor também nos chamou para levar a Tua palavra, para levar a Tua verdade, para levar Jesus aonde nós fomos. Por isso nos ajude a não perder essas oportunidades, mas ser sensíveis à Tua voz, do Senhor mostrando pessoas sedentas, o Senhor nos levando essas pessoas, que a gente possa quebrar todas as barreiras, não ficar perguntando dos porquês, mas crer que há um propósito em todas as coisas, que o Senhor está agindo. Eu oro dessa semana, Deus, me mostra pessoas, para a gente orar, para a gente falar, talvez chamar em casa, talvez convidar para estar junto, comer junto, para revelar o Teu reino. Porque muito mais do que chamar para um culto, é nos aproximar dessas pessoas e amar essas pessoas como o Senhor ama, Deus. É isso que eu oro, Pai, e é isso que eu peço, Senhor Jesus. E agora, Deus, que vamos passar para o nosso momento especial, Deus, momento de Santa Ceia. Eu oro, Senhor Jesus, que a Tua presença possa ser ainda maior e real no nosso meio. A Tua palavra diz, Senhor Deus, em Mateus 26, 39, que indo um pouco mais adiante, postou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. A verdade é que Jesus fez a vontade de Deus. Ele não fez a sua própria vontade, a vontade da carne, mas a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui depois de mais de 2000 anos, para celebrar, para se alegrar, para anunciar a morte e a ressurreição, tudo aquilo que Ele fez naquela cruz por nós. Porque Ele não
se entregou à sua própria vontade, mas à vontade do Pai. Mateus 26, versículo 26 diz: enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, e isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai.